Seja bem-vindo ao podcast Pão e Vinho. Aqui a sua vida será edificada. Para saber mais sobre a nossa família, acesse nossas redes sociais, @Pão e Vinho Ministério. Fique agora com a palavra e até a próxima. Para a gente encerrar aquilo que o Senhor está fazendo nessa conferência, sobre aquilo que o pastor Flávio, quando veio falar comigo, ele falou sobre o tema, ele falou sobre o que Deus estava ministrando, sobre a vida de vocês e o que vocês estavam sentindo. E corresponder aos céus é um dever de todo aquele que se torna filho. Corresponder aos céus é muito mais do que há um lugar que, se eu quiser, eu acesso. É um lugar talvez que, acho que Deus me escolheu para ser alguém que corresponda aos céus. Não, corresponder aos céus é um lugar da igreja de Cristo. Amém? Quando Deus te chama, quando você aceita Jesus, você aceita o caminho que Ele tem para ti, o caminho que é Cristo, vai te lançar, vai te empurrar a viver as coisas dos céus. Você, como cristão, tem que ser alguém que corresponde aos céus. E eu acredito, de verdade, que Deus está nos levando, nesses últimos dias, a ter o comportamento ou a postura da igreja do fim. Tudo que nós estamos vivendo, e nós podemos aplicar isso na política, nós podemos aplicar isso na nossa economia, nós podemos aplicar isso no nosso cotidiano, como família, como cultura, tudo que tem acontecido, as narrativas, as falas, como tem sido transformada a questão do que é ser família ou não, do que é relacionamento ou não, do que é bom ou não. Nós entendemos que isso tudo está empurrando a igreja que quer continuar sendo igreja, a uma igreja que tem a postura da igreja do fim. A igreja que entende que ela é a igreja dos últimos dias. Amém? E com isso eu quero começar falando sobre uma história que vocês conhecem muito bem, que é a mulher do fluxo de sangue. Todo mundo conhece? Clássica, É uma história que todo mundo ama. Quantas vezes eu já fui em palavras, quantas vezes eu já ouvi a respeito da mulher do fluxo de sangue. E eu vou resumir um pouquinho para você entender onde eu quero chegar. A palavra fala que havia uma mulher que ela sofria com um fluxo de sangue há 12 anos já. Por 12 longos períodos, anos, ela sofria com um grande fluxo de sangue. E a palavra conta que ela gastou tudo que ela tinha para tentar resolver esse problema. Ela gastou com tudo que a medicina da época podia oferecer. Ela gastou com, qualquer tipo talvez de manipulação de chás, talvez até algum tipo de profeta. Tudo que ela pôde investir, tudo que ela tinha de dinheiro, tudo que ela tinha de esforço físico, ela colocou em busca da cura desse fluxo. 12 anos se passam e nada acontece, até que a palavra fala que ela escuta a respeito de Jesus, e Jesus está passando pela cidade dela. Então, quando ela escuta sobre Jesus e sabe que Jesus está passando perto de onde ela estava, ela tem algo dentro dela, ela tem uma fé dentro dela, e ela declara uma palavra: se eu apenas tocar as suas vestes, eu serei curada. E a palavra fala que essa mulher, ela sai em direção a Jesus, ela vai e tem toda uma multidão, e ela entrava com ela e ela falava consigo mesma: eu só preciso tocar nele, eu só preciso tocar nas vestes dele, eu tenho certeza, eu tenho convicção, se eu tocar eu vou ser curada. E a Bíblia fala que ela se espreme no meio da multidão, ela se aperta e ela vai com muita dificuldade,
até que ela consegue tocar nas vestes de Cristo, e no mesmo instante que ela toca, ela é curada. Ela é curada, e na hora Jesus fala assim: alguém me tocou. Os discípulos olham para Jesus e falam assim: ah, Senhor, tu está de brincadeira, alguém te tocou? Todo mundo te aperta. Nós aqui em 12, a gente é pouco para todo mundo que tem aqui. Nós estamos sofrendo para que as pessoas deixem tu andar. Todo mundo te aperta. Tu me diz que alguém te tocou? Todo mundo está te tocando, inclusive a gente tirando a mão de quem está se passando. Aí o Senhor fala assim: não. Alguém me tocou diferente, porque de mim saiu poder, virtude. Então essa mulher, ela se apresenta a Jesus. Quando ela escuta isso, a palavra fala que ela estava tremendo em temor. Ela estava com muito medo de declarar que era ela. Mas ela, com muito temor, com muito medo, ela fala: Senhor, eu te toquei. Eu sei que é eu, é de mim que tu está falando. E aí a palavra fala que ela conta toda a história para Cristo, desses 12 anos de busca por cura. Então Jesus olha para ela e fala assim: mulher, a tua fé te curou. Pronto, está feito, vai em paz. Amém? Glória a Deus, vamos lá. Primeira coisa que eu quero talvez que você entenda é o que significa esse fluxo de sangue sobre essa mulher. Vocês mulheres já vão compreender de forma física natural muito mais do que nós homens o quanto isso é ruim, óbvio. Amém? Então, para os homens aqui que talvez não façam muita ideia, mas uma mulher que vai sofrer com fluxo de sangue por 12 anos, ela vai desencadear na vida dela muitos outros tipos de doenças. Anemia, falta de vitamina, imunidade baixa, e isso vai decorrer em muitos problemas na saúde e no hormonal dela. Então, com certeza, essa mulher é uma mulher muito doente. Amém? Então, já de uma forma natural, vamos botar, se fosse nos dias de hoje, já seria terrível você sofrer com isso. Não é só o desconforto, de sempre estar, com fluxo de sangue, não é só o desconforto de 12 anos estar nessa situação, mas é todo o desgaste físico, seria muito grande. Concorda comigo? Amém? Então tá bom. Agora tem uma segunda questão. Dentro da cultura hebraica, dentro das leis ali de Moisés, do mosaico, tem mais uma questão. A mulher, no período em que ela estivesse com fluxo de sangue, aqueles dias que todo mundo sabe que a mulher tem, que é natural, quem mandou comer a maçã primeiro, nem a maçã, tá? Mas a gente ilustra, então, a brincadeiras à parte, havia uma lei que toda vez que a mulher tivesse no período menstrual dela, ela estava impura. Ela tinha que ter uma certa privação, um certo cuidado, porque por esse período em que ela estivesse dessa forma, ela estava impura, e as pessoas não podiam tocar ela, o seu marido não podia ter contato com ela, ninguém podia comer aquilo que ela preparava, porque ela não só ela estava impura, como tudo aquilo que ela tocava se tornava impuro. Sabe o que significa isso? Talvez alguém venha numa reunião dentro dessa cultura, ela teria que ficar lá num cantinho, separada de todo mundo, porque ninguém poderia estar perto dela. E aquela cadeira que ela sentou, ninguém mais ia sentar, porque ia ter que ser feita uma purificação naquela cadeira, porque ela sentou e aquela cadeira se tornou impura. E ela passou por isso, e ela tinha que se identificar, ela tinha que demonstrar, as outras pessoas precisavam ser avisadas por ela que ela estava assim, ela precisava expor a vergonha, e por 12 anos ela viveu assim. Então você consegue entender agora quais foram os gastos e privações dela, foram muito maior do que só dinheiro. Ela perdeu muito mais do que dinheiro. Ela não só perdeu dinheiro, ela perdeu saúde, e ela perdeu com certeza amigos, ela perdeu família,
ela perdeu contato, ela perdeu muita coisa. Só que de repente, do nada, ela escuta a respeito de Jesus, e ela tem uma ideia: se eu só tocar as vestes deles, eu serei curada. Por que isso, pastor? Abre comigo em Malaquias. Malaquias é o último livro do Velho Testamento, tá? Para facilitar para ti. Malaquias capítulo 4, versículo, deixa eu ver aqui, eu acho que vai ser o 2, isso mesmo, versículo 2, Malaquias 4, 2. Amém? Mas para vós, que temeis o meu nome, o sol da justiça nascerá com cura nas suas asas, e saireis e crescereis, e como novilhos da estrebaria. Amém? Só isso que eu quero ler contigo agora. Malaquias é o último profeta, antes de vir aquele tempo que ninguém profetizava mais nada, ficou aquela escuridão total até a vinda de Jesus. E aqui ele está profetizando a respeito de quem? Quem é o sol da justiça? Quem é o sol da justiça? Jesus. E ele fala assim: mas para vós, que temeis o meu nome, que temem a mim, que me servem, o sol da justiça nascerá com cura nas suas asas. Por que essa mulher se moveu acreditando que se ela tocar somente as vestes ela seria curada? Porque essa mulher lembrou de uma profecia, pastor, que ninguém lembrava. Jesus já estava manifestando milagres há muito tempo. Ela é a primeira mulher a manifestar a cura de Cristo quando alguém tocou. Depois que ela toca, muitos começam a tocar Jesus e eram curados somente no tocar. Mas ela foi a primeira, porque ela lembrou dessa palavra. Jesus, ele nasceu com asa? Sim ou não? E a Bíblia não fala aqui que ele teria cura nas suas asas? Sabe qual é a grande questão? É que asa em hebraico é kanaf. Kanaf é asa ou borda, orla. Essa palavra ela serve para a mesma coisa. Então todo judeu, ele entendia o quê? Todo hebreu entendia o quê, cara? Que o Messias, ele vai trazer cura nas suas bordas, na orla das suas vestes, se ele for o Messias. Meu, top, que legal já. Mas por que orla? Tem algo mais profundo aí. No livro de Números, algumas instruções são dadas a Moisés, Deus dá a Moisés, de como o povo deveria se comportar, do que ele deveria fazer, amém? E numa delas, Deus, ele declara algo para Moisés: Moisés, diga aos homens que nas suas vestes, tenham na borda das suas vestes, ou na orla, na asa, na canafe, tenham franjas. E ainda nessas franjas serão os cordões especiais que falará sobre as suas gerações. E eu quero que vocês façam essas franjas em toda a borda de suas vestes, porque quando vocês andarem, ao olhar para o chão, porque a gente tem que olhar, né? A gente não pode andar olhando para o céu que a gente trupica, a gente tem que olhar para o chão, saber onde está pisando, para que toda vez que o homem andar e aquelas franjas balançar, vocês se lembrem da minha palavra, para que vocês não andem segundo a vontade do vosso coração, mas segundo a minha vontade. Está ali. Amém? Então presta atenção agora o que é precioso aqui. A borda e a orla para o judeu, ela significa uma coisa: andar debaixo da palavra de Deus. Então olha o que aconteceu aqui. E olha agora de forma profética o que significa o que essa mulher fez. Ela entende, ela lembra: se eu tão somente tocar, eu só preciso tocar a borda, a orla,
Por isso que toda vez que tu vai ouvir um pastor, teólogo pregar sobre isso, ele sempre vai falar uma coisa. Há uma convicção geral entre eles. Essa mulher, ela foi se rastejando. Ela não, para passar, até porque, pastor, ela tinha uma vestimenta especial. Ela seria facilmente identificada e o povo expulsaria ela do meio deles, porque ela era impura. Por que ela foi temendo até Jesus falou: fui eu que te toquei? Porque ela estava de um jeito que ela não poderia tocar ninguém. Vocês estão me entendendo? Então essa mulher, ela foi rastejando com muita dificuldade, e tudo que ela faz, ela toca na orla, na borda das vestes de Jesus, e quando ela toca nesse lugar, ela é curada. O que eu quero falar com isso agora? Vamos lá, agora vamos entrar para dentro do que eu quero falar a respeito de corresponder aos céus. Lembra que eu comecei dizendo assim, que eu entendo que Deus está estreitando algumas coisas em nossa vida como igreja, para que a gente tenha a postura da igreja do fim, amém? Amém? Eu vejo, pastor, a igreja hoje como a mulher do fluxo de sangue. Por muito tempo a igreja brasileira, ela tem sangrado e ela tem gastado os seus recursos tentando resolver o problema dela, tentando de fato viver e acessar um grande milagre. Mas chegou o tempo que o Senhor, Ele está nos chamando, e realmente uma voz está passando, uma voz profética está passando sobre o Brasil, dizendo assim: ei, Jesus vai passar por aqui. Escuta o que eu estou falando, Jesus vai passar pelo Brasil, pastor. Não é que Jesus está no Brasil, mas você está entendendo o que eu quero dizer? A presença de Cristo vai passar para trazer o avivamento que tanto ouvimos a respeito do Brasil. E a igreja tem ouvido nesses últimos anos sobre isso. Ei, Brasil, desperta, porque através de ti sairá avivamento para todas as nações. Brasil, desperta, porque o Senhor irá passar sobre a sua nação. E aí, com isso que eu acredito, que há igreja dentro da igreja, porque todo mundo ali era o povo de Deus, mas existe uma que se humilhou, que se apertou, e que no meio de toda adversidade, de toda dificuldade, ela foi de joelhos aos pés do Senhor, e ela tocou sobre a orla, ela tocou sobre a palavra. A grande questão, por que essa mulher foi curada, e por que a orla de Jesus curou, sabe por quê? Porque todo judeu, ele andava com aquelas franjas, e todos eles se desvirtuavam da palavra de Deus. O único homem que veio sobre a terra, e ele andou sobre a palavra, ele cumpriu a palavra, porque ele era a palavra, foi Jesus. Quando a mulher do fluxo de sangue toca a orla, ela toca o verbo. Quando ela toca Jesus, ela toca na palavra. A palavra de Deus trará cura sobre a igreja. Por isso que eu acredito que nós queremos corresponder aos céus. É tempo de nós, como igreja, voltarmos à palavra. A igreja de Deus será curada quando ela se voltar para a palavra. Nós não vamos mais falar dos nossos achismos. Nós não vamos mais falar para agradar alguém, para agradar um número X de pessoas, para agradar uma sociedade. Não, nós queremos ser curados, e a nós nos basta agradar ao Senhor. É isso que eu entendo, que o Senhor está levando a sua igreja nesses dias, por um apertar, por um espremer, por um dobrar, para que a gente tenha o entendimento de uma coisa: cara, eu preciso me voltar para a palavra, preciso me voltar a viver debaixo da palavra, eu preciso me assegurar de quem é o Senhor, eu não posso mais sair desse lugar. E conhecereis a verdade vos libertará. Por muito tempo, e isso nós precisamos entender como igreja: ei, se nós estamos sangrando, se sangra demais, se sangra fora do normal,
nós estamos sangrando da forma errada, é porque nós estamos gastando os nossos recursos, nós estamos gastando a nossa vida, nós estamos gastando o nosso intelecto com aquilo que Deus não pediu. Não quer dizer que não é haver o tempo de sangrar, mas tem que ser no fluxo normal, no período normal de processos da qual Deus te faz passar. Agora, meu amigo, se tu está 2, 3, 4, 5 anos sangrando e nada passa, você precisa parar e parar de questionar Deus e se questione: que lugar que eu tenho vivido? O que eu tenho feito? E volta para os pés de Jesus, volta para a palavra. Quando nós estávamos falando aqui, por isso que eu falo, cara, é incrível como Deus está fazendo uma construção nesse lugar, desses dias. Eu quero te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você fez uma oração dizendo assim: Jesus, eu quero ser o teu discípulo? Até porque o discipulado hoje, né, pastor? Ele se tornou algo que as pessoas querem um discipulado, mas elas não querem ser discipuladas para serem tratadas e para começar a viver como discipulador. Elas querem discipulado para elas serem um psicólogo uma vez por semana, para ouvir as suas mazelas. Ser discípulo é você ser um aprendiz, você ser um aluno, é você não falar o que você quer, mas você calar a boca e prestar atenção no que Ele está falando. Sabe, a primeira coisa que nós temos que parar para pensar como igreja é: somos sendo discípulos de Jesus? Porque você sabia, né, que os discípulos não é só os 12, né? Nunca foi, a Bíblia sempre foi clara. Começou com os 12, mas era uma multidão. Começamos como discípulos e nos tornamos cristãos. Até isso a gente está fazendo errado, pastor. A gente quer ser cristão antes de ser discípulo. A palavra cristão é um pequeno Cristo. Eu sou cristão. Tu está dizendo para a pessoa assim: eu sou um pequeno Cristo. Meu amigo, para você ser um pequeno Cristo, você primeiro precisa ser um discípulo dele. A gente pula etapas. Por isso que eu estou falando a respeito da palavra, a respeito do que Deus tem. E eu estou falando isso tudo porque, e nós vamos fechar alguma coisa aqui no final para essa comunidade. Eu tenho certeza do que Deus vai fazer nessa cidade, mas nós precisamos entender: o que vai transformar essa cidade é um povo que vai estar debaixo dessa palavra. Um povo que vai estar debaixo dessa palavra. A origem do nome cristão está em Atos. Se quiser abrir comigo, eu vou ler alguns versículos, ou talvez eu ponha lá no telão de forma mais rápida. Atos 11, 25 vai dizer o seguinte: e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E Antioquia foram os quem? Quem que eles eram primeiro? Discípulos. Pela primeira vez chamados Estão entendendo? E sabe uma coisa que me alegra aqui, pastor? É que a palavra cristão, ela não veio dentro de Israel, ela veio de fora. Porque isso sempre foi o evangelho. Quando porque a igreja aqui de Antioquia, ela começou a entender o que Cristo tinha falado: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A primeira igreja que de fato entendeu o que era pregar por gentil foi a primeira igreja a ser reconhecida como um pequeno Cristo.
Porque o pequeno Cristo não é e não foi reconhecido pelo judeu, foi reconhecido pelo gentil. O gentil reconheceu, cara, eles são o pequeno Cristo. Eles falam de alguém, mas quando nós olhamos ele, nós vemos esse alguém. O comportamento, a forma que eles andam, a forma que eles falam, a forma que eles agem, eles de fato, eles anunciaram Cristo para a gente. Só que quando nós olhamos para ele, nós vemos eles como Cristo. Uau. Sabe o que é isso? Isso é sucesso num discipulado. Você ser discípulo de Jesus ao ponto de que as pessoas olhem para ti e falam assim: não, cara, tu não é só um aprendiz. Cara, tu já é um minizinho Cristo já. Tu já passou da etapa de só aprender, agora tu já começou a falar como Ele. Tu já está aplicando aquilo que Ele te ensinou. Eu já vejo autoridade sobre a tua vida. Eu já vejo poder sobre a tua vida. Eu já vejo unção sobre a tua vida. O que eles faziam para que os moradores de Antioquia para chamar eles de cristão? Há 3 qualidades desses discípulos que eu quero frisar com vocês nessa noite. 1. A igreja de Antioquia era um povo de braços abertos. Escuta o que eu vou falar para você. Eu senti muito forte quando estava preparando essa palavra para falar a respeito de 3 pontos que essa igreja ela vai ser conhecida nessa cidade. Um povo de braços abertos. Atos 11, 1, 3. Logo, chegou aos apóstolos e a outros irmãos da Judéia a notícia de que os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Mas quando Pedro voltou a Jerusalém, os discípulos judeus o criticaram, dizendo: você entrou na casa dos gentios e até comeu com eles. Cara, chegou a ser escandaloso para o judeu isso. Mas você consegue entender, pastor, que a igreja entendeu uma coisa: a igreja que foi reconhecida, a primeira igreja que foi reconhecida como cristão, ela foi uma igreja que abraçou quem ninguém queria abraçar. Ela abraçou o homossexual, ela abraçou o drogado, ela abraçou o andarilho, ela abraçou, sabe, a escória da sociedade, ela abraçou, ela não falou assim: não, eu sou santo do santo, eu sou judeu, eu sou separado, e eu não tenho comunhão contigo, eu não sento na tua mesa, eu não quero saber de você, está aqui ó, se arrepende, porque se não se arrepender, contato contigo eu não tenho. Pelo contrário, a igreja de Antioquia chamou essas pessoas para mesa, porque é a mesa que transforma as pessoas. Primeiro ponto, eram pessoas de braços abertos. Essa é a primeira característica de Cristo. Cristo nos recebe, vinde como estais. Segundo ponto, um povo de boca aberta. Como assim boca aberta? Fica, né? Boca aberta no sentido mal? Não. Atos 11, 19, 21. Enquanto Pedro se explicava em Jerusalém, os discípulos que haviam sido dispersos na perseguição, depois da morte de Estevão, chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia da Síria. Pregaram a palavra, mas somente a judeus. Contudo, alguns dos discípulos que foram de Chipre e Cirene até Antioquia, começaram a anunciar aos gentios as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos desses gentios creram e se converteram ao Senhor. Boca aberta no sentido assim: cara, eu recebi algo de Deus, eu sou um discípulo, e aquilo que eu tenho aprendido com Ele, eu vou ensinar aos outros. Eu não vou reter só para os meus, sabe, eu não vou estudar, eu vou fazer uma teologia, eu vou me preparar porque eu quero pregar no púlpito da igreja. Não, eu vou estudar, eu vou ler a Bíblia, eu vou me preparar porque eu quero pregar lá na barbearia que eu corto o cabelo. Porque eu quero pregar lá no meu colégio onde eu estudo. Você está entendendo? E mais uma vez, uma coisa que me chama muita atenção aqui, que fala assim: os discípulos estavam pregando só para os judeus.
mas no meio deles teve quem entendeu. Por isso, mais uma vez, eu reforço uma coisa para você: Deus está levantando a sua igreja no meio da igreja. Presta atenção, porque tem gente que vai ter o candelabro, mas não vai ter o óleo. Nós precisamos entender isso. E o que eu torço e eu oro em nome de Jesus, e hoje o Espírito abre a tua mente, para que você seja parte da igreja que tem um óleo, que tem unção, que não comprou ela, mas você conquistou ela, você preservou ela. Amém? Terceiro, era um povo de bolso aberto. Primeira característica de Jesus, o braço aberto. Segunda característica de Jesus, falar sobre o Pai, falar sobre o reino. Terceira característica, bolsa aberta. Olha só, pastor, o que fez ele ser reconhecido como cristão foi também ter o bolso aberto. Atos 11, 27 e 32. 11 do 27 e 32. Durante esse tempo, alguns profetas viajaram de Jerusalém a Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, pôs-se em pé numa das reuniões e predisse pelo Espírito que uma grande fome viria sobre todo o mundo romano. Isso se cumpriu durante o reinado de Cláudio. Então os discípulos de Antioquia decidiram enviar uma ajuda aos irmãos na Judéia, cada um de acordo com suas possibilidades. Foi o que fizeram, enviando as doações aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. A primeira igreja a ser reconhecida como cristão, ela é uma igreja que ela não só tinha um ambiente, porque toda igreja de Atos já começava a viver, né? Ter tudo em comum, deles dividirem as coisas, mas não só para eles. Eles foram pessoas que investiram para fora, pessoas de bolso desprendido. E o dinheiro me serve, eu não sirvo o dinheiro. Isso é tão forte porque, escuta, a única coisa em que a Bíblia chama de Senhor, além de Deus, é Mamon. E Mamon é o quê? É o Deus do quê? Do dinheiro. Pastor, isso é muito forte, mas quantos homens cheios de promessas, cheios de palavra, com incríveis dons, cheios de dom, uma excelente voz, um excelente conhecimento, tem tudo para viver de uma forma plena aquilo que Deus tem, mas ele não consegue servir a Deus de forma plena, porque ele serve a Mamon. E quando a palavra chama Mamon de Senhor, a palavra está falando assim, ó, não tem como você servir a dois senhores. Eu estou gostando, hein, cara? Isso aí, essa daí lê a Bíblia. Essa daí já foi para o pé, já. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um ou desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e a... Um cristão, ele serve a Cristo, ele não serve ao dinheiro. E um cristão serve a Cristo por quem Cristo é, não por aquilo que Cristo pode dar. Senão seria o mesmo princípio, acabou. Aí a gente coloca, na verdade, Jesus no lugar de Mamon, mas ele continua sendo um amuleto para a gente. Continua sendo um guru, que a gente quer que Deus faça para a gente aquilo que a gente quer. Essas foram as 3 características que levantaram a igreja de Antioquia e que fez com que os gentios daquele lugar olhassem para eles e falassem assim, ó, vocês são cristãos. Não, vocês não são só discípulos. Vocês agem como Jesus. Vocês têm vivido aquilo que vocês pregam. Vocês foram até a palavra e vocês têm vivido a palavra. O mais incrível de nós sermos curados pelo Senhor
é de poder acessar aquilo que o Senhor é. Hoje pela manhã a gente estava falando algo e a gente falou sobre o profeta Isaías. Isaías, ele tem um encontro com Deus, ele reconhece a santidade de Deus, ele reconhece o que Deus era. Quando ele reconhece o que Deus era, ele reconhece o que ele era e o que o povo era, ele se arrepende. E ao se arrepender, ele é tocado por Deus, ele é curado da transgressão, do pecado que ele carregava, e aí ele pode ouvir a Deus, e ele pode exercer e cumprir a vontade de Deus. Tudo que Deus quer fazer, e eu enxerguei algo aqui nessa noite, quando nós estávamos aqui durante o louvor, e eu tenho certeza que o Senhor vai fazer hoje, pastor. Eu vi, foi mais do que uma troca de vestes, eu entendi algo. O Senhor está trocando a capa dessa igreja. Capa fala a respeito de quem você é. Você lembra de José do Egito? Ele recebe uma capa muito colorida e os irmãos invejam. Por quê? Porque capa, naquele tempo, capa falava muito sobre quem você era. Eu não sei como é que aqui é a cultura em Brasília, mas, por exemplo, lá em Joinville, o Gui sabe, lá é o seguinte: tu quer se aparecer e mostrar que tu é alguém, tu compra um carro bom. Aqui é assim ou não? Lá é assim, o cartão postal de alguém é o carro. Quanto mais chique for o carro, mais caro. Trabalhei em banco, no Santander também, o pastor, eu era bancário. E eu achava engraçado, porque os caras que mais deviam dívida eram os caras que chegaram de BMW, chegaram de Mercedes. Faziam em 60 vezes aquele carro e não pagavam nem as 4 primeiras parcelas. Mas era uma ostentação para dizer: eu sou o cara, eu tenho dinheiro. Então vamos botar assim: a capa da nossa época é o carro, para você entender mais ou menos. Capa, porque a capa ela diz de onde você vem, ela diz o que você tem, a autoridade que você carrega. E eu entendi algo: Deus hoje está trocando a capa dessa igreja. Um novo lugar de autoridade não quer dizer que a capa que vocês tinham não era boa, era boa, mas o nível está aumentando. O nível está aumentando nesse lugar. A única coisa que pode nos atrapalhar a respeito disso tudo é a gente querer ainda viver Deus, a palavra, pelos títulos e pelo reconhecimento. A única coisa que pode te atrapalhar ainda de acessar esse lugar é servir a Deus para te promover e não para quem está à tua volta prover. Sabe qual é o problema na igreja? Escuta, eu estou te falando, só porque a igreja ainda não viveu e não acessou esse avivamento, porque a igreja brasileira se esqueceu que o Cristo que ela serve é o que resolveu lavar o pé de todos os seus discípulos. Escuta o que eu estou te falando, igreja, porque eu estou falando isso para uma igreja que eu acredito que Deus está levantando nesse lugar. Deus está levantando uma igreja dentro da igreja. Eu vou repetir isso quantas vezes, para aqueles que querem entender, vão entender o que eu estou falando. Porque hoje, dentro da nossa cultura, e a gente é culpado disso, a gente mesmo tem feito isso. Os que são referências, os que são maiores, não são mais os que estão servindo, pastor. Eles só querem ser servidos. Quanto maior eu sou, quanto mais famoso eu sou, menos acesso você tem. Menos eu te sirvo, menos disposto eu estou a sentar contigo e perder tempo contigo. E eu falo isso para a igreja porque eu quero preparar vocês para aquilo que Deus vai fazer. Eu acredito, escuta o que eu estou falando, pastor. Eu estava falando, pastor, cara, não dá para comprar essa igreja. Deus vai mandar mais gente, cara. Aqui não vai caber todo mundo. Não vai caber todo mundo. Eu falei, pastor, quantas pessoas? Não, se eu abrir tudo lá vai dar 500 pessoas. Eu falei, pastor, tu vai comprar um lugar para 500 pessoas? Não vai dar certo, cara. Eu acredito, eu estou falando nisso, mas eu estou falando hoje. Eu quero talvez... Eu acho que hoje, me desculpa, mas é para os filhos maduros dessa casa, essa palavra. É arroz e feijão, para você entender. Deus está começando a construir algo muito forte nesse lugar. Deus está aumentando a estrutura de vocês. Escuta o que eu estou falando. Eu vi a excelência de vocês nessa conferência. Eu vi a excelência de vocês na programação, no Spotify,
WhatsApp, a camiseta, tudo o andamento, mas escuta, a estrutura vai aumentar, a qualidade das coisas vão aumentar, mas Deus está aqui para dizer para vocês: não percam a essência, não percam a simplicidade de estar aos meus pés. Tudo que eu estou fazendo aqui, pastor, é avisar vocês, porque Deus conhece o coração de vocês, Ele está se alegrando com a simplicidade, e Ele quer confiar lugares maiores. Por isso que eu falei, mente, pastor, não dá para ser uma igreja de 500, carrega, pastor, uma mentalidade de uma igreja de 3.000, 5.000 membros, porque é o que Deus vai trazer sobre a vida de vocês. Mas os fundamentos, eles são primordiais. A gente precisa começar a entender que é momento agora. Se Deus está dizendo isso para vocês, ei, se preocupe agora, porque o fundamento é a parte principal de uma construção. Presta atenção no que vocês estão construindo. Sabe, tudo é muito importante, tudo é muito bom, toda a logística, todo o brilho, todo o glamour, a excelência faz parte de quem Cristo é. Mas a simplicidade também. As coisas imutáveis dos céus, elas são permanentes, elas são para sempre, e assim tem que ser dentro do vosso coração. Sabe, se existe algum fluxo ainda dentro de você, se existe alguns lugares que você sangra, e você tem tentado gastar com algumas coisas, hoje o Senhor está te falando, ei, para tudo, escuta, o tempo de visitação está vindo sobre a cidade de vocês. Então é tempo, cara, de vocês se joelhar, se espremer, deixa Ele apertar, mas acessem esse lugar, acesse aquilo que Deus está fazendo. Tem uma frase que eu costumo falar muito lá para os meus jovens, eu falo assim, ei, não se pode usar a presença de Deus, se pode hospedar a presença de Deus. Escuta o que eu estou te falando. Igreja, Deus vai começar a fazer algo, mas presta atenção, ei, vocês não podem usar a presença de Deus, vocês podem hospedar a presença de Deus. Existe uma frase, a Bethel fala muito sobre isso, host the presence, hospedar a presença. Deus está procurando nesses dias homens e mulheres que hospedem a sua presença, que não seja só uma visitação, o Senhor veio, aí você fala assim, não Senhor, não vá, fica aqui comigo, Senhor, o culto acabou, mas eu estou aqui para Ti. Senhor, o culto de domingo à noite acabou, mas minha segunda-feira ainda é para Ti. Dentro de mim eu ainda continuo Te louvando, dentro de mim Tu continua ainda no altar, dentro de mim você continua no senhorio. A amizade de Deus só pode chegar aonde? Aonde o senhorio dele já chegou. Não queira a amizade de Deus sem que o senhorio dele tenha chegado ainda na tua vida. Pô, Senhor, seja meu amigo, olha a minha empresa, eu estou sonhando com isso, aquilo e aquilo. Mas você só nega imposto, você dá um jeitinho para as coisas, você não dizima da tua empresa. O senhorio de Deus você não quer para a tua empresa, mas você quer a amizade dele. Cara, e eu não quero que você se sinta ofendido pelo que eu estou te falando. Apesar que se te ofendeu, isso é um bom sinal, significa que você precisa ouvir o que eu estou falando. Mas eu quero te falar, e eu vou falar agora, a Bíblia fala isso, não sou eu falando. O Pai ama o Pai corrige quem Ele ama. Sabe que eu estou te falando isso? Não se sinta ofendido, eu estou te falando isso porque Deus quer a amizade dele nos teus negócios. Mas Deus está te avisando, ei filho, eu não vou poder ser teu amigo no teu negócio se o meu senhorio ainda não for na tua vida. Se você não permitir que o meu senhorio chegue no teu casamento, eu não vou chegar com a minha amizade. Senhor, eu não aguento mais a minha mulher, faz alguma coisa, mata ela. Olha, Senhor, a mulher que Tu me deu, né? A síndrome de Adão. Todo homem tem a síndrome de Adão. Foi a mulher que Tu me deu. Nunca assume a responsabilidade. Aí tem um cara pornográfico, lascivo, ou grosso, dedão destroncado com a tua mulher.
Tu não deixa o senhorio do Senhor chegar sobre a tua vida a respeito do teu casamento, mas tu quer a amizade dele. Por que eu estou falando isso tudo? Porque isso tudo nos faz sangrar. Sabe o que eu quero avisar e tudo que eu estou tentando dizer para ti nessa noite? Ei, é tempo de deixar os velhos hábitos, as velhas coisas, as velhas práticas, parar de gastar com aquilo que não está resolvendo o teu problema e voltar para a palavra, voltar para a essência, com aquilo que te pode curar, com aquilo que te pode realmente mexer. Eu lembrei de algo aqui. Sabe talvez qual é o nosso maior problema? E às vezes e por que a gente consegue tanto tempo viver dessa forma, pastora? Porque nós vivemos baseado no nosso dom. Porque nós nos escondemos atrás do nosso dom. Deixa eu te falar uma coisa, dom é diferente de unção. Se você recebe um dom de Deus, ele é teu até o dia que ele voltar, e aí ele toma de volta. Agora unção não. A unção sabe por onde vem, a palavra fala por diversas vezes. A unção ela vem, sabe por onde? Pelo espremer. O espremer, o esmagar, o moer de Deus promove unção. Dom. Com dom você vai, olha, você pode encher um estádio. No dom você pode fazer toda a igreja, que legal. Mas o dom não transforma ambientes. O dom não transforma vidas. O dom não muda pessoas. Sabe o que transforma ambientes? Sabe o que transforma vidas? Sabe o que muda pessoas? Unção. Homens e mulheres que carregam unção, homens e mulheres que carregam a presença de Deus. Deus quer promover essa igreja, Deus quer distribuir dons nessa igreja, Deus quer que muitas pessoas conheçam o que Deus está fazendo nesse lugar, pelo número de dons que o Senhor vai distribuir aqui, para formas de comunicação, maneiras das pessoas receberem, isso tudo vai ser muito bom. Porém, o que vai mudar as pessoas nessa igreja vai ser a unção. Isso é o principal, pastora, dessa casa. Porque a unção, ela nos protege. A unção, pastora, ela nos guarda de homens mau, de mulher má. A unção, pastor, nos protege da vaidade. A unção nos protege da tentação. Por isso que é um tempo que o Senhor está procurando uma igreja dentro da igreja, homens e mulheres que estejam dispostos a se humilhar novamente, homens e mulheres que estão dispostos a se arriscar, talvez serem descobertos, que têm falhas, defeitos, mas falam assim: eu preciso voltar para a palavra. Eu já gastei minha vida inteira com tantas coisas, eu estou cansada, eu não quero mais, eu entendo, Ele é o Cristo, Ele é o Messias, eu preciso me voltar para Ele. Sabe, existem tantos ministérios grandes, estruturas ministeriais, só que elas foram criadas por homens, e elas estão sem a presença de Deus, e posso ser sincero, por consequência, elas são fracas e pequenas. Mas existe nesses dias estruturas ministeriais com a presença de Deus, que elas têm o tamanho de um quarto, mas elas são fortes e grandes. Você precisa entender, o céu, ele não é um lugar geográfico. O céu não é um lugar geográfico, sabe, determinado, é isso aqui. Não, Jesus, ele não só veio nos permitir ir ao céu, mas Jesus veio trazer o céu até nós, e Jesus veio nos dar autoridade para que o céu seja manifesto através de nós. E a unção promove esse lugar.
Uma vez perguntaram, né, para Dwight Moody, que é um avivalista: pastor, o que tu acha das pequenas igrejas? Aí ele falou assim: existe algo pequeno onde Jesus está? Essa foi a resposta dele. Cara, às vezes pode ser o teu quarto, mas se Cristo está contigo. Às vezes a tua empresa pode ser, sei lá, eu tenho uma empresa de fazer brigadeiro, eu e minha esposa vendemos no centro. E se Jesus está contigo, tu tem uma distribuidora de doce. Está entendendo o que eu estou te falando? Porque é o Rei que está contigo. É o Rei que está contigo. Eu vou encerrar agora. E eu encerro dizendo uma coisa para vocês. Jesus, em um certo momento, com os discípulos, ele nos dá um exemplo de uma parábola. Não, na verdade nem parábola, ele dá um exemplo para explicar algo. E ele fala assim: quem de vocês, né, querendo construir uma casa, não senta primeiro e não faz o cálculo dos custos de material, para ver se vai dar conta de construir essa casa? Porque se não dando conta, tu vai passar vergonha, que as pessoas vão falar assim: olha, ele começou algo e não teve cacife para terminar. E vão combinar até hoje, isso é feio, né? Por isso que eu acho incrível a Bíblia, cara. A Bíblia, ela é atual, sempre, porque ela é eterna. Tu passa numa rua, um monte de casa bonita, pode ser um casarão. Lá perto da minha casa tem uma casa assim. Eu moro numa região bem bonita de Joinville, o pastor sabe. Tem umas casas muito bonitas lá. E tem uma casa linda, linda, enorme, pastor. E ela só está no cimento. Já tem gente morando lá dentro. Mas ela não tem mais acabamento. E é uma mansão. Cara, é feio. Que o cara não teve cacife para terminar. Aí a Bíblia continua falando assim: o rei que vai para uma guerra, e ele não se assenta com seus conselheiros para dizer assim: aquele vai com 10 mil, eu vou com 3. Não lembro se é 3, 10, enfim, estou dando um exemplo aqui, não lembro da quantidade que a Bíblia se refere na hora. Sabe, eu estou com 3 mil soldados e lá tem 10 mil, vou ou não vou para a guerra? Aí os conselheiros falam: tu é louco, bicho? Aí ele escuta os conselheiros, mas antes ele envia mensageiros adiante para conversar com aquele rei, para tratar, fazer um acordo de paz. Sabe por que Jesus está falando isso? Que ele fala assim: por que vocês não calculam o preço de serem meus discípulos? Tá? Antes de assumir esse risco. Agora, meu amigo, sinto muito, se tu já aceitou Jesus, tu já assumiu esse risco. Se tu não fez o cálculo, deixa eu te falar, é grande, mas ao mesmo tempo é recompensador. Vale a pena. Vale a pena. Amém?